Fala vascaíno, fala vascaína, tudo bem? Vocês estão estranhando o cenário aí? Já estamos aqui na cidade de Campinas. Deem aquela moral, a gente veio acompanhar o Vasco da Gama. Estamos confiantes aí, independentemente de qualquer coisa. Deixa o seu joinha aí para fortalecer. Hoje é na base do improviso, né? Hoje é no amor, como diz o Tropa de Elite. E é o seguinte, rapaziada, olha só. Ainda dá pro Vasco. Vamos confiar aí sempre. Ontem a gente teve alguns resultados aí. A rodada não começou boa pro Vasco, né? O CSA venceu, o Avaí também venceu, mas pelo menos o Goiás empatou e ficou aquela luz no fim do túnel. Diferença de 7 pontos, o Vasco da Gama vencendo, joga essa diferença para 4 pontos, tá? O dia do Vasco da Gama, o Fernando Diniz está treinando na parte da manhã, os atletas aí. O time do Vasco, Lucão, Léo Matos, Graça, Castan, Riquelme, Bruno Gomes, Marquinho, Gabriel, Nenê, Gabriel Peck, Morato e Cano. Não deve fugir disso, o retorno aí do Nenê, muito importante. O Léo Matos entrando aí na lateral direita, pessoal. Então é o seguinte, o pessoal do Vasco chega aqui no Viracopos, no aeroporto daqui de Campinas, na parte da tarde. Se der, a gente vai lá acompanhar a situação. A gente que está cansado, chegamos aqui em Campinas 7h40, perfeito, da manhã. Pegamos aí 7 horas de viagem aí. E é o seguinte, pessoal, não deixem de acreditar no Vasco da Gama. Essa diretoria não acredita. Hoje a gente tomou conhecimento que é a única diretoria aí dos clubes que estão brigando aí para subir para a Série A, que não dá incentivo, que não paga bicho, né? Deveria fazer isso, na minha opinião. Deixa a opinião aí de vocês, que é muito importante. Vale ressaltar também, pessoal, que hoje tem a coletiva lá dos golpistas, né? Daqui a pouco, lá na Vasco TV, tem um pronunciamento do presidente fake, do Jorge Salgado, perfeito? E ele vai falar sobre o acordo que ele fez aí com a União, o refinanciamento da dívida fiscal aí do Vasco da Gama, um abatimento aí na casa de 150 milhões. Lembrando que não foi o Vasco que pagou, foi uma colher de chá aí que o governo federal está dando aí para o Vasco da Gama, para que o Vasco da Gama possa respirar, perfeito? Então é o seguinte, eu acho que esses golpistas aí tinham que explicar, antes de qualquer coisa, como que está o nosso clube, por que o nosso clube chegou nessa situação toda, perfeito? De estar aí na Série B, com poucas chances de brigar aí por coisas maiores. Não se esquecendo, pessoal, a gente vive esse momento aí adverso na tabela, mas isso pode mudar. A gente vai ter ainda essa semana aquele julgamento no STJD. Estou falando isso aqui em todos os vídeos. O torcedor do Vasco não pode deixar para lá. Acabou esse tempo do torcedor do Vasco deixar as coisas para lá, rapaziada. De tanto deixar as coisas para lá e não falar nada, é que a gente chegou dessa forma aí nos últimos 20 anos. Houve um erro técnico ali, houve um erro de direito, e é o seguinte, vamos pleitear junto ao STJD, perfeito? Galera, e é o seguinte, esse jogo aí contra o Brasil de Pelotas, o Brasil de Pelotas nem mandar representante para o STJD mandou. Ontem o Brasil de Pelotas sacramentou aí o descenso, vai jogar a Série C, infelizmente, para a cidade lá de Pelotas, a equipe que dá muita visibilidade lá para o Rio Grande do Sul. Mas é o seguinte, galera,
eu queria falar aqui também sobre a questão da representatividade no STJD. Agora que o Brasil de Pelotas não mandou representante, tanto faz como fez, era momento aí da gente simplesmente lutar, ir lá, porque o Vasco vai precisar desses 3 pontos aí, certo? E é o seguinte, aqui sobre a situação de saída de jogadores, a gente chegou hoje aqui, a gente está no estado de São Paulo, cidade de Campinas, né? Aqui atrás está a loja aqui do Guarani, conforme vocês estão vendo. E é o seguinte, rapaziada, realmente, muito burburinho aqui na cidade de São Paulo sobre a situação do Andrei, tá? Tanto no Santos, tanto no São Paulo, o Andrei pode deixar aí o Vasco da Gama no próximo ano, tá, rapaziada? Sobre a situação aí de reforços aí, picotando muito aí nos bastidores a situação do Martin Silva, tá? Martin Silva pode ser o primeiro reforço do Vasco da Gama para o próximo ano aí de 2022. Martin Silva não renova com o Libertad, certo? E é o seguinte, o goleiro tem 38 anos, ele foi oferecido ao Vasco da Gama. Lembrando que o Fernando Miguel volta para o Vasco da Gama já no próximo mês, em dezembro. O contrato dele acaba lá com o Atlético Goianiense. E é o seguinte, rapaziada, é uma alternativa aí para o Vasco a volta do Fernando Miguel. Eu não apostaria num goleiro velho igual o Martin Silva, embora ele tenha uma história aí muito bonita aí com o Vasco da Gama, foi bicampeão carioca, perfeito? Então, só para a gente fechar aqui o nosso vídeo aqui, o pastor também está aqui. Chega aí, pastor, o senhor fazer uma participação aqui, né? O pastor está aqui, dá um alô aí para a rapaziada, pastor. Fala, família, como diz o meu amigo aqui, fala vascaíno, fala vascaína, um abraço a todos aí. Estamos aqui na porta do Brinco de Ouro da Princesa aqui, ó. Estamos aqui na loja, né, em frente à loja do clube, colado aqui, né, ao estádio, né, cansados, não foi fácil, tá? Mas estamos aqui na luta ainda, né, lutando porque acreditamos no clube, acreditamos no Vasco, né, na instituição Clube de Regata Vasco da Gama, lembrando que não é nos golpistas, e sim na instituição, né, no time, para que a gente possa voltar ao lugar que a gente nunca deveria ter saído, que é a Série A. E ainda tivemos aí, como o Laureano falou, nosso amigo aí falou, né, essa notícia aí de que o Vasco, entre os clubes que disputam o acesso, é o único, é isso mesmo que vocês ouviram, o único que não paga bicho, que não ajuda de forma financeira, extra salário, nenhum dos seus jogadores. Talvez isso explique muita coisa, talvez isso explique, né, porque times como o CSA na reta final começaram a ter mais fôlego do que o próprio Vasco. Mas é isso aí, estamos na luta, viemos aqui, né, para poder pegar e levar para o Rio de Janeiro os 3 pontos, e eu creio que a gente vai conseguir. Valeu, família, um abraço a todos aí. Então é isso aí, rapaziada, o pastor deu o alô dele aí, certo? Se bem que esses vagabundos que estão jogando aí no Vasco, esses jogadores aí, alguns que vai pra noite não merecem nem bicho também, se a gente for pensar direito. Mas é o seguinte, rapaziada, deixa aí nos comentários, mais tarde a gente volta aqui pro Brinco de Ouro pra gente poder fazer aí mais matérias aí pra vocês, tá? Hoje é tudo no improviso aqui, a gente ainda vai fazer o check-in no hotel, então mais tarde a gente volta. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco aí. Valeu, aquele abraço, rapaziada.